milionário em estado terminal faz um pedido inesperado ao menino pobre. O que acontece a seguir é ainda mais surpreendente e emocionante. O relógio na parede do consultório marcava 15h47. O som do tic-tac parecia se misturar à pulsação pesada nos ouvidos de Roberto Albuquerque. Aos 72 anos, ele sempre acreditou ser inabalável. Mas naquele dia, a voz fria e objetiva do médico quebrou a ilusão. Sr. Roberto, sinto muito, mas os resultados mostram que o câncer está em estágio avançado. Estamos falando de semanas, talvez meses. Roberto acenou com a cabeça, em silêncio. As palavras se enrolavam na mente, mas ele as afastou com a mesma determinação com que sempre lidou com crises nos negócios. Ao sair do consultório, recusou o motorista e decidiu caminhar até o parque próximo. Era um hábito antigo, um resquício dos tempos em que passeava ali com Clarice, sua falecida esposa. Naquela tarde, porém, o parque parecia mais vazio do que nunca. O vento frio de outono cortava as folhas secas espalhadas pelo chão. Ele se sentou em um banco, o olhar perdido na paisagem. Do que adianta tudo isso? Pensou, lembrando-se dos filhos. Clara e Gustavo, sempre tão ocupados discutindo quem herdaria o quê, mal perguntavam como ele estava. Seu coração doía mais pelo abandono do que pela doença. De repente, uma vertigem o fez perder o equilíbrio. Roberto tentou se apoiar no banco, mas caiu ao chão. Tudo ficou embaçado. Ele ouviu passos rápidos e uma voz infantil, cheia de urgência. "Moço, tá tudo bem? Ei, moço, fala comigo." Era Miguel, um garoto magricela de 10 anos com roupas simples e olhos grandes e atentos. Sem hesitar, ele pegou o celular velho que carregava e discou para o número de emergência. "Tem um senhor passando mal aqui no parque. Vem logo, por favor." Miguel segurou a mão de Roberto, apertando-a levemente. "Calma, o socorro tá vindo. Você não tá sozinho." Pela primeira vez em anos, Roberto sentiu algo que não era solidão. Mesmo na dor, aquele toque sincero e desinteressado trouxe um estranho conforto. O hospital público estava lotado. A sirene da ambulância anunciava a chegada de mais um paciente, mas dentro do veículo, Roberto mal tinha forças para abrir os olhos. Miguel permaneceu ao seu lado, segurando sua mão até os paramédicos o colocarem em uma maca e o levarem para dentro. "Você é parente dele?" perguntou uma enfermeira a Miguel enquanto preenchia o formulário. Miguel hesitou. Ele era apenas um garoto de rua, sem parentes nem casa, mas algo dentro dele o impeliu a responder. "Sou sim. Ele é meu avô." A enfermeira lançou um olhar desconfiado, mas não questionou. Havia outros pacientes esperando. Horas depois, Roberto acordou em um quarto simples do hospital. As luzes fluorescentes piscavam fracamente e o som de passos apressados ecoava pelo corredor. Sentado em uma cadeira ao lado da cama, Miguel estava ali, observando-o atentamente. "O senhor está melhor?" perguntou o garoto com um tom de preocupação genuína. Roberto franziu a testa, tentando entender por que aquele menino estava ali. "Quem é você?" murmurou com a voz rouca. "Sou Miguel, achei o senhor no parque. O senhor caiu e eu chamei a ambulância." Roberto olhou para ele surpreso. Não era comum encontrar bondade desinteressada, especialmente em alguém tão jovem. Por que fez isso?" perguntou mais curioso do que grato. Miguel deu de ombros. "Ninguém merece ficar sozinho quando precisa de ajuda." A resposta simples mexeu com Roberto. Ele observou o garoto com mais atenção. As roupas gastas, o cabelo desgrenhado, os olhos que carregavam uma mistura de inocência e experiência além da idade. "Onde estão seus pais?" perguntou Roberto, mudando de assunto. "Não tenho. Só tinha minha mãe, mas ela foi embora faz tempo. Desde então sou só eu." Roberto ficou em silêncio. A dor que sentia em seu corpo agora parecia pequena comparada ao peso das palavras do garoto. Ele conhecia a solidão, mas nunca a enfrentara tão cedo quanto Miguel. "E você?" perguntou Miguel, quebrando o silêncio. "Não tem ninguém da sua família para cuidar do senhor?" Roberto suspirou, desviando o olhar. "Tenho filhos, mas eles estão ocupados demais com outras coisas." Miguel não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Ele entendia o que era não ter ninguém por perto.
Os dias no hospital se tornaram inesperadamente confortáveis para Roberto. O quarto simples, com paredes de tom bege desbotado e lençóis limpos, contrastava com as acomodações luxuosas que ele costumava frequentar. Mas o que realmente o impressionava era o tratamento que recebia. As enfermeiras sempre entravam com sorrisos gentis, ajeitando os travesseiros ou verificando os aparelhos com cuidado. A cada visita, perguntavam como ele estava se sentindo, não por obrigação, mas com genuína preocupação. "Dormiu bem, Sr. Roberto?" perguntava Dona Teresa, a enfermeira de plantão, enquanto checava seus sinais vitais. "Sim, muito bem, obrigado", ele respondia com um pequeno sorriso. Não era o tipo de atenção que o dinheiro podia comprar. Era algo mais puro, mais humano. Miguel também era uma presença constante. Todas as manhãs aparecia com uma fruta ou um pedaço de pão, fruto de sua própria sobrevivência nas ruas. Ele se sentava na cadeira ao lado da cama, balançando as pernas no ar, e começava a falar de tudo. Os amigos que tinha na rua, os dias bons e os ruins, seus sonhos simples. "Um dia vou trabalhar numa feira", disse Miguel certo dia, os olhos brilhando. "Já pensou ter meu próprio carrinho de frutas?" Roberto sorriu, embora sentisse uma pontada no peito. Era um sonho tão pequeno comparado ao que ele havia conquistado e ainda assim parecia tão grandioso vindo de Miguel. "Você tem ambição, garoto. Isso é bom." Miguel franziu a testa, intrigado. O quê?" "Ambição", explicou Roberto. "É querer algo melhor para a sua vida e trabalhar por isso." Miguel abriu um sorriso largo. "Então eu tenho sim." Os dois riram juntos. Era a primeira vez em muito tempo que Roberto se sentia leve, como se a sombra da doença não fosse tão pesada. A luz suave do fim de tarde entrava pela janela do quarto, banhando o rosto de Roberto com um tom dourado. Miguel estava sentado na cadeira ao lado, distraído com um pedaço de papel que dobrava em diferentes formas, criando um pequeno avião. Roberto o observava com curiosidade. Aquele menino tão jovem carregava uma maturidade que parecia maior do que sua idade. Ele limpou a garganta, chamando a atenção de Miguel. "Miguel, posso te perguntar uma coisa?" O garoto olhou para ele, parando de dobrar o papel. "Claro, Sr. Roberto." "Onde está sua família?" Miguel abaixou os olhos, encarando o pequeno avião de papel em suas mãos. Demorou alguns segundos antes de responder. "Eu não tenho ninguém." Roberto sentiu um aperto no peito. "Como assim, ninguém?" Miguel respirou fundo, como se estivesse organizando as palavras antes de falar. "Tudo o que eu sei é que, quando era pequeno, uma senhora me deixou em um abrigo. Ela disse que era minha mãe. Ou talvez fosse alguém cuidando de mim, não sei. Ela prometeu que voltaria assim que arranjasse um trabalho." Os olhos de Miguel brilharam, mas ele segurou as lágrimas. Mas ela nunca voltou. Roberto inclinou-se na cama, tentando confortá-lo com o olhar. "Quantos anos você tinha?" "Acho que uns 3 ou 4. Não me lembro muito bem." O silêncio tomou conta do quarto por alguns instantes. Miguel continuou, a voz um pouco mais baixa. "Eu fiquei no abrigo até os 7 anos. Depois eu não aguentei mais. E o que aconteceu?" Miguel deu de ombros, mas o gesto não conseguia esconder a dor em sua expressão. "Fugi. Era melhor estar na rua do que lá dentro. Pelo menos na rua eu podia escolher onde ficar, o que comer, mesmo que fosse só resto." Roberto fechou os olhos por um momento, tentando controlar a emoção. "Desde então você tem vivido sozinho?" Miguel assentiu. "Sim, mas estou acostumado. As ruas me ensinaram muita coisa. Aprendi a sobreviver." Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. "Meu garoto, você não deveria ter que aprender a sobreviver. Deveria estar brincando, estudando, sendo uma criança." Miguel olhou para ele com surpresa. "Eu nunca pensei muito nisso, Sr. Roberto. Só faço o que preciso para continuar." Roberto enxugou os olhos, tentando recuperar a compostura. "Você é muito mais forte do que pensa, Miguel. Mas ninguém deveria carregar tanto peso sozinho, especialmente tão jovem." Miguel deu um sorriso tímido, sem saber como reagir. "Eu não estou mais sozinho agora. Tenho o Senhor." As palavras tão simples e sinceras perfuraram o coração de Roberto. Ele segurou a mão do garoto, apertando-a levemente. "E eu tenho você, Miguel."
Você trouxe algo que eu achava que tinha perdido há muito tempo. O quê? Esperança. Miguel ficou em silêncio, mas o brilho em seus olhos mostrava que as palavras de Roberto o haviam tocado profundamente. A partir daquele momento, algo mudou entre os dois. Não eram apenas um homem idoso e um garoto órfão. Eram duas almas que, por acaso ou destino, encontraram conforto uma na outra. Os dias viraram semanas, e o cuidado que Roberto recebia no hospital o surpreendia mais a cada dia. Ele percebia o esforço dos médicos, mesmo diante da falta de recursos. Uma noite, viu Dona Teresa cobrir um paciente idoso que dormia em uma maca ao lado, como se fosse um gesto automático. Ele também notava o carinho sincero de Miguel. O menino não parecia interessado em nada além de sua companhia, mesmo sem saber quem ele realmente era. Naquela mesma noite, enquanto olhava pela pequena janela do quarto, Roberto tomou uma decisão. Não vou pedir transferência, disse a si mesmo em voz baixa. Ele sabia que, como milionário, poderia estar em qualquer hospital privado da cidade, com médicos famosos e o melhor equipamento. Mas, naquele lugar humilde, sentia algo que nunca experimentara nos palácios que chamava de casa: amor genuíno. Também decidiu não revelar sua verdadeira identidade. O que acontecia ali era puro, livre das máscaras que o dinheiro sempre criava ao seu redor. Pela primeira vez, sentia-se visto não como um empresário rico, mas como um ser humano. Miguel entrou no quarto naquela hora, segurando um copo de água que trouxera da cantina. "Tá tudo bem, senhor Roberto?" "Sim, garoto. Tudo bem", respondeu Roberto, com um sorriso suave. Enquanto Miguel se sentava ao seu lado, tagarelando sobre o dia, Roberto sentiu um calor no coração. O menino, as pessoas do hospital, todos ali estavam lhe ensinando algo que ele nunca havia aprendido com sua fortuna: o verdadeiro valor das relações humanas. Na segunda semana, Roberto sentiu que algo dentro dele estava mudando. Não era só o corpo enfraquecido pela doença. Era uma transformação mais profunda, algo no coração. Ele passava longas horas pensando na vida que havia levado, nos sacrifícios que fez para acumular riqueza e no vazio que ela deixava agora. Miguel estava ao seu lado, como sempre, rindo de algo que uma enfermeira havia contado. Para o garoto, aquelas paredes frias de hospital pareciam um lugar seguro, quase um lar, porque ali ele tinha Roberto. "Miguel, sente-se aqui", disse Roberto, apontando para a cadeira ao lado da cama. O garoto obedeceu, curioso. "O que foi, senhor Roberto?" "Quero falar com você sobre algo importante." Miguel inclinou-se para a frente, atento. "Você sabe que eu não vou ficar muito tempo por aqui, não sabe?" A expressão alegre de Miguel deu lugar a um semblante sério. Ele sabia que Roberto estava doente, mas evitava pensar no pior. "Não diga isso, senhor Roberto. O senhor vai melhorar." Roberto sorriu, mas seus olhos estavam marejados. "Miguel, eu já vivi muito, mais do que muita gente tem a chance de viver. E tive tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas, no fim, nada disso importa." Miguel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. "O que importa, então?" perguntou com a voz suave. Roberto respirou fundo antes de responder. "O que importa são as pessoas, garoto. Quem esteve com você nos momentos difíceis? Quem te deu amor sem esperar nada em troca?" O menino assentiu lentamente, ainda tentando entender o peso daquelas palavras. "Por isso eu quero te pedir uma coisa." "O que for, senhor Roberto? Pode falar." Roberto fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Miguel. "Quero que você finja ser meu filho." Miguel arregalou os olhos, confuso. "Seu filho?" Sim", respondeu Roberto com calma. "Meus filhos, os verdadeiros, não se importam comigo. Não vieram me ver, nem ligaram. Só pensam na herança. Mas você, Miguel, você me deu algo que eu achei que nunca mais teria: companhia, amizade, cuidado." Miguel abaixou o olhar, processando o pedido. "Mas por quê?" Roberto segurou a pequena mão do garoto com as suas, firmes apesar da fraqueza. "Porque eu quero passar o pouco tempo que me resta ao lado de alguém que me veja como eu sou, e não como uma conta bancária. E também porque quero que você tenha algo que nunca teve: um lar." Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. "Eu não sei se consigo, senhor Roberto.
E se descobrirem que eu não sou seu filho de verdade? Isso não importa, garoto. O que importa é que você já é como um filho para mim. Miguel piscou tentando segurar as lágrimas, mas elas escorriam. Ele nunca teve um pai, nunca teve ninguém que quisesse cuidar dele ou enxergar algo além de sua condição. Tá bom. Eu vou fazer isso por você. Roberto sorriu, aliviado. Obrigado, Miguel. Isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Naquele momento, um vínculo inquebrável foi formado. Era mais que um pedido. Era uma troca de amor e esperança, algo que nenhum dos dois sabia que precisava até aquele instante. Nos dias seguintes, Roberto começou a preparar Miguel para o papel que ele teria de desempenhar. Ele sabia que, para enfrentar seus filhos, o garoto precisaria de confiança e de uma compreensão básica do mundo ao qual estava prestes a ser introduzido. Miguel, se você for mesmo fingir ser meu filho, precisamos conversar sobre algumas coisas, disse Roberto enquanto o garoto comia um pão que a enfermeira havia trazido. Miguel olhou para ele, curioso. Que coisas? Sobre como você vai agir na frente das pessoas. Meus filhos especialmente não podem desconfiar. Eles são complicados. Complicados como? Perguntou Miguel, franzindo a testa. Roberto suspirou, ajeitando-se na cama. Eles só se importam com o dinheiro. Não vão gostar de saber que um garoto como você apareceu na minha vida. Miguel abaixou os olhos, envergonhado. Um garoto como eu... O senhor quer dizer... de rua? Não é isso, Miguel, respondeu Roberto rapidamente. Você é mais rico em bondade do que eles jamais serão. Mas, para eles, tudo gira em torno de aparência e status. O garoto assentiu, mas não parecia totalmente convencido. E se eles descobrirem que eu estou mentindo? Roberto segurou a mão dele, firme, mas com gentileza. Deixe isso comigo. Você só precisa ser você mesmo, Miguel. Eu confio em você. Naquela tarde, Roberto pediu à enfermeira que trouxesse um papel e uma caneta. Ele começou a explicar para Miguel pequenos detalhes sobre sua vida que poderiam ajudá-lo a se passar por seu filho. Meu nome completo é Roberto Santiago. Eu trabalhei por mais de 50 anos construindo a empresa que sustenta minha família. Meu pai era um homem simples, um marceneiro. Foi ele quem me ensinou a importância do trabalho duro. Miguel ouvia com atenção, gravando cada detalhe em sua memória. E os seus filhos? Como eles são? Perguntou o garoto. Roberto fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Meu filho mais velho se chama Alberto. Ele é advogado e mora em um apartamento de luxo, mas só liga para mim quando precisa de algo. Minha filha, Helena, é dona de uma boutique cara. Ela é mais sutil, mas o interesse pelo dinheiro é o mesmo. Miguel parecia preocupado. Eles vão acreditar que eu sou seu filho? Roberto sorriu levemente. Não sei se vão acreditar, mas não importa. Eu só quero que eles vejam que há mais na vida do que bens materiais. E quem sabe isso os faça mudar. 2 dias depois, Roberto chamou uma das enfermeiras. Preciso que você entre em contato com minha família. Diga que estou muito doente e que eles precisam vir me ver. A enfermeira assentiu, sem questionar, e saiu para fazer as ligações. Roberto sabia que seus filhos só apareceriam ao ouvirem que sua saúde estava em risco. Enquanto isso, ele virou-se para Miguel. Está pronto, garoto? Miguel respirou fundo, os olhos fixos em Roberto. Acho que sim. Roberto sorriu. Lembre-se, Miguel, não importa o que eles digam ou façam. Você é a única família que realmente me importa agora. Os dois se encararam em silêncio, sentindo a importância daquele momento. Em breve, os filhos de Roberto chegariam e o verdadeiro teste começaria. No início da tarde, o hospital ficou mais movimentado que o normal. 2 carros de luxo estacionaram na entrada, e de lá desceram Alberto e Helena. Ambos vestiam roupas caras e carregavam expressões de impaciência, como se estivessem lidando com uma tarefa inconveniente. Alberto ajeitou o terno enquanto subia as escadas, resmungando. Não acredito que o velho está nesse lugar. Ele podia ao menos pagar um hospital decente. Ele deve estar economizando para garantir que a herança seja maior, respondeu Helena, com um sorriso irônico. Os dois seguiram até o quarto de Roberto, onde encontraram Miguel sentado ao lado da cama. O garoto se levantou imediatamente, olhando para eles com nervosismo. Quem é esse?
Perguntou Alberto, franzindo a testa. Roberto sorriu com uma serenidade que irritou os filhos. Este é Miguel, meu filho mais novo. A declaração caiu como uma bomba no quarto. Alberto soltou uma risada incrédula. O quê? Isso só pode ser brincadeira. Helena, por outro lado, cruzou os braços e olhou para Miguel de cima a baixo, como se tentasse decifrar o garoto. De onde ele veio, pai? Por que nunca ouvimos falar dele? Roberto permaneceu tranquilo, embora soubesse que a situação estava prestes a ficar ainda mais tensa. Miguel é meu filho. Ele esteve distante por muitos anos, mas agora está aqui comigo. Alberto deu um passo à frente apontando para Miguel. Não vou aceitar essa história. Isso é algum tipo de golpe, não é? Você pegou esse garoto de onde? Miguel ficou em silêncio, o coração acelerado. Ele olhou para Roberto buscando apoio. Isso não é da sua conta, Alberto, respondeu Roberto em um tom firme. Miguel está aqui porque eu quero que ele esteja. Helena estreitou os olhos, desconfiada. Isso não faz sentido, pai. Você sempre nos disse que éramos os únicos filhos. Agora aparece esse menino e você espera que a gente acredite? Roberto respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não estou pedindo que vocês acreditem. Estou apenas dizendo que Miguel faz parte da minha vida agora e vocês terão que aceitar. Os irmãos trocaram olhares claramente insatisfeitos. Isso é ridículo, murmurou Alberto. Helena, mais pragmática, decidiu mudar de abordagem. Tudo bem, pai, mas se é verdade, queremos provas. Queremos um teste de DNA. Roberto deu um sorriso triste. Vocês sempre precisam de algo, não é? Provas, documentos, dinheiro. Nunca conseguem simplesmente confiar em mim. A resposta o deixou em silêncio. Miguel, que até então observava a discussão, finalmente falou. Eu não quero o dinheiro dele. Eu só quero estar aqui, cuidar dele enquanto ele precisa. Helena e Alberto olharam para o garoto surpresos. O tom sincero da voz de Miguel parecia desmontar parte de suas defesas. Isso é temporário, pai. Não pense que vamos engolir essa história, declarou Alberto antes de sair do quarto irritado. Helena o seguiu, mas antes lançou um último olhar a Miguel, como se o garoto fosse um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Quando os filhos se foram, Miguel desabou na cadeira ao lado de Roberto. Eu estraguei tudo, não foi? Perguntou a voz baixa. Roberto sorriu acariciando a cabeça do garoto. Você foi perfeito, Miguel, mais do que eu podia esperar. Miguel olhou para ele, confuso, mas eles não acreditaram em mim. Eles não precisam acreditar, eles só precisam ver o que é o amor verdadeiro, e isso você mostrou hoje. O garoto ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele ainda não entendia completamente, mas sentia que estava aprendendo algo importante sobre a vida e sobre o próprio valor. Na manhã seguinte, Miguel brincava com um catavento que Roberto havia pedido para um dos enfermeiros trazer. Ele girava o brinquedo com o vento vindo pela janela do quarto, distraído, quando a porta se abriu, revelando Alberto e Helena, entrando com sorrisos que pareciam mais largos do que o normal. Olá, Miguel, disse Helena, com uma voz doce demais para soar genuína. Oi, respondeu o menino educado, mas um pouco desconfiado. Alberto se aproximou, cruzando os braços de maneira casual. E aí, garoto? Como você está? Estou bem, obrigado. O senhor Roberto está tomando banho agora. Helena sentou-se na cadeira ao lado, encarando Miguel com uma expressão supostamente preocupada. Nós estávamos pensando em você, Miguel. Você tem sido tão gentil com nosso pai. Miguel franziu a testa, um pouco confuso. Eu só estou tentando ajudar. Ele é muito bom comigo e nós sabemos disso, interrompeu Alberto apressado. É por isso que queremos cuidar de você também. Miguel recuou ligeiramente, sentindo algo estranho na conversa. Cuidar de mim? Helena colocou a mão no ombro do garoto, sorrindo. Sim, querido. Você esteve tanto tempo no hospital com nosso pai e, bem, sabe como esses lugares podem ser. O que tem o hospital? Perguntou Miguel, agora intrigado. Só queremos ter certeza de que você não pegou nenhuma infecção ou algo assim, respondeu Alberto com a voz firme. É por precaução. Miguel olhou para os dois sem saber o que dizer. Eu estou me sentindo bem. Nós sabemos, Miguel, mas é melhor prevenir do que remediar, insistiu Helena. Não se preocupe, é um exame simples. Só precisamos tirar um pouco do seu sangue.
Miguel parecia hesitar, mas Alberto continuou com um tom mais persuasivo. Vai ser rápido, garoto. E é pelo seu bem. Tá bom, respondeu Miguel, relutante. Mas o senhor Roberto sabe disso? Helena e Alberto trocaram olhares rápidos antes de Helena responder. Não queremos preocupá-lo. Ele já tem muito com o que se preocupar, e isso é algo pequeno. Não precisa contar a ele, tá? Nosso pai pode ficar nervoso por nada, completou Alberto. Miguel ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão. Se é para não preocupar ele, então eu faço. Helena sorriu amplamente, mas havia algo frio naquele gesto. Ótimo, querido. Vamos agora mesmo à clínica. Pouco tempo depois, Miguel estava sentado em uma sala simples de uma clínica particular, com uma enfermeira preparando os materiais para a coleta de sangue. Alberto e Helena estavam ao lado, fingindo uma preocupação excessiva. É só uma picadinha, Miguel, disse Helena como se estivesse tranquilizando uma criança muito menor. Eu sei, respondeu Miguel, sério. Já fiz isso antes. A enfermeira, eficiente, terminou o procedimento rapidamente. Miguel olhou para o curativo no braço, sentindo-se um pouco desconfortável com tudo aquilo, mas Alberto bateu levemente em suas costas. Bom, garoto, agora você está seguro. O senhor Roberto não vai ficar bravo, né? Perguntou Miguel, preocupado. Helena agachou-se para ficar na altura dele, falando com um tom quase maternal. Claro que não, querido. Na verdade, ele nem precisa saber. Isso foi só entre a gente. Miguel assentiu, ainda com a sensação de que algo estava estranho. Enquanto saíam da clínica, Alberto e Helena trocaram um olhar cúmplice. Para eles, aquele exame era mais do que uma questão de saúde. Era a chave para confirmar ou refutar a história que Roberto havia contado. Nos dias que se seguiram, os filhos de Roberto continuaram visitando o hospital, embora mais por curiosidade e interesse do que por preocupação genuína. Miguel, por sua vez, tornou-se uma constante ao lado de Roberto, acompanhando cada momento com dedicação e carinho. Certa manhã, enquanto Miguel ajudava a arrumar o travesseiro de Roberto, Alberto e Helena chegaram juntos, trazendo uma pasta cheia de documentos. Pai, precisamos conversar, disse Alberto com um tom mais severo que o habitual. Roberto ergueu os olhos lentamente. Sobre o que desta vez? Helena deu um passo à frente. Fizemos o teste de DNA que pedimos. Miguel ficou tenso, mas Roberto manteve-se sereno. E? Alberto abriu a pasta e retirou os papéis, colocando-os sobre a mesa ao lado da cama. Como suspeitávamos, ele não é seu filho. Miguel abaixou a cabeça envergonhado. Roberto, no entanto, não demonstrou surpresa. Eu nunca disse que ele era meu filho biológico, respondeu calmamente. Helena bufou, irritada. Então por que essa encenação toda? Por que fazer a gente acreditar nisso? Roberto olhou diretamente para ela, os olhos cansados, mas cheios de determinação. Porque vocês precisavam ver o que é ser amado sem segundas intenções. Os dois irmãos ficaram em silêncio, confusos. Miguel não quer meu dinheiro, minha casa ou minha empresa. Ele só quis estar aqui comigo, me dar companhia quando mais precisei. Coisa que vocês, meus filhos, nunca fizeram. Alberto tentou argumentar. Isso não é justo, pai. Nós temos nossas vidas, nossos compromissos. E eu tive os meus, interrompeu Roberto. Passei décadas construindo tudo isso para vocês, achando que o dinheiro traria felicidade para a nossa família. Mas me enganei. Helena cruzou os braços, desconfortável. Então, o que você quer de nós? Roberto sorriu com uma tristeza profunda. Eu queria que vocês aprendessem com Miguel. Ele não tem nada, mas tem mais coração do que vocês jamais demonstraram. O quarto estava mergulhado em uma atmosfera de intensidade emocional. A luz fraca do entardecer atravessava as cortinas, lançando sombras suaves sobre as paredes, como se até o ambiente estivesse absorvendo o peso do momento. Miguel, que até então permanecera quieto, parecia lutar com suas emoções. Ele finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa, mas carregada de sentimento. Eu não queria causar problemas, Sr. Roberto. Eu só queria ajudar. Roberto, deitado na cama, sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Ele estendeu a mão trêmula e segurou a de Miguel com força,
o calor de seus dedos transmitindo a profundidade de sua gratidão. Você não causou problemas, meu garoto. Pelo contrário, ele fez uma pausa, respirando fundo, enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar. Você me deu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Amor verdadeiro. Os olhos de Miguel imediatamente se encheram de lágrimas, sua boca tremendo ao tentar conter o choro. Eu só queria ser útil, murmurou ele, a voz embargada. Roberto deu um leve sorriso cheio de ternura e acariciou a mão do menino. Você é mais do que útil, Miguel. Você trouxe luz para minha vida quando tudo parecia escuro. Enquanto a cena se desenrolava, Alberto e Helena, que até então estavam como espectadores distantes, trocaram olhares incertos. Era evidente que algo dentro deles começava a mudar, uma rachadura na muralha de frieza e egoísmo que os envolvia. Helena, sempre altiva e controlada, respirou fundo antes de dar um passo à frente. Sua voz soava hesitante, quase frágil. Pai, talvez a gente tenha errado. Roberto ergueu os olhos para ela, e por um instante parecia que o tempo havia parado. O sorriso que ele deu era suave, mas cansado, como alguém que carrega o peso de muitas batalhas. Não importa mais. Vocês estão aqui agora, e isso já é alguma coisa. O tom de sua voz era um misto de perdão e resignação, como se ele soubesse que o tempo que restava era curto demais para guardar rancores. Alberto, geralmente o mais frio dos dois, deu um passo hesitante em direção à cama. Ele parecia lutar contra algo dentro de si, suas mãos inquietas revelando o conflito interno. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom mais sincero do que nunca. Pai, a gente pode fazer diferente. Prometemos tentar. Roberto olhou para o filho, seus olhos carregados de esperança e cansaço. Isso é tudo que eu quero. Que vocês tentem, não por mim, mas por vocês mesmos. Miguel, ainda segurando a mão de Roberto, olhou para os dois com uma mistura de alívio e expectativa. Pela primeira vez, ele viu algo novo nos olhos de Alberto e Helena. Um brilho de humanidade, de arrependimento genuíno. O silêncio no quarto não era mais pesado, mas carregado de um tipo diferente de energia, como se algo invisível tivesse mudado. Era o começo de uma reconexão, de uma promessa de redenção e de novos começos. O dia em que Roberto partiu foi silencioso, mas profundamente marcante. Miguel, com os olhos fixos no corpo imóvel do homem que se tornou como um pai para ele, segurava a pequena mão trêmula sobre a de Roberto, ainda sentindo o calor que logo se perderia. Ele não chorava alto, mas as lágrimas desciam sem controle, molhando seu rosto jovem, cheio de dor. Obrigado por tudo, Senhor Roberto, sussurrou Miguel, sua voz carregada de uma maturidade precoce. Alberto e Helena estavam ali também, cabisbaixos. Pela primeira vez em anos, os irmãos compartilhavam um momento de luto genuíno, unidos por algo além de interesses financeiros. Dias depois, na abertura do testamento, todos estavam reunidos na sala de um advogado, o ambiente carregado de expectativa. Miguel, sentado em um canto, parecia deslocado, com as mãos nervosamente entrelaçadas. Ele olhava para Alberto e Helena, que estavam claramente inquietos, esperando ansiosamente pela leitura. Vamos começar, anunciou o advogado, ajustando os óculos. Ele desdobrou os papéis e começou a ler o documento que mudaria tudo. Eu, Roberto Silveira, consciente de minha condição e com total clareza de pensamento, desejo deixar este testamento para que minha vontade seja respeitada. Durante minha vida, acumulei uma grande fortuna, fruto de trabalho duro, mas nos últimos dias aprendi algo muito mais valioso. A riqueza que realmente importa é aquela que compartilhamos com o coração. A voz do advogado ecoava na sala, enquanto Miguel escutava atentamente, sem compreender totalmente o peso do momento. Por isso, decido que grande parte da minha fortuna será destinada a instituições de caridade. Desejo que ela seja usada para ajudar crianças e jovens que, como Miguel, precisam de uma chance para mudar suas vidas. Os olhos de Helena se arregalaram e Alberto levantou-se abruptamente da cadeira. Isso só pode ser um engano, protestou ele, a voz carregada de incredulidade. Ele não pode ter feito isso. Por favor, Sr. Alberto, sente-se.
pediu o advogado mantendo a calma. Ele continuou a leitura. Ao meu querido Miguel, deixo um fundo financeiro para garantir sua educação e um futuro digno. Espero que você use isso para transformar sua vida e, um dia, ajudar outras pessoas da mesma forma que me ajudou. Miguel levantou a cabeça perplexo. Ele pensou em mim? Perguntou, quase em um sussurro. Helena parecia pronta para dizer algo, mas o advogado prosseguiu, lendo a parte final. Aos meus filhos, Alberto e Helena, deixo minha casa e bens pessoais, com a esperança de que vocês aprendam que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que oferecemos. Se há algo que desejo que levem de mim, é essa lição. O silêncio que se seguiu era pesado. Alberto e Helena pareciam confusos, os rostos oscilando entre raiva e reflexão. Miguel, por outro lado, sentia um peso imenso no coração, mas também uma profunda gratidão. Após a leitura, Helena, que parecia querer dizer algo, olhou para Miguel e suspirou. Ele viu algo em você, Miguel. Algo que nós não vimos. Miguel balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Eu só queria ajudá-lo. Ele me ajudou muito mais. Alberto, ainda com o rosto endurecido, finalmente se aproximou. Sua postura era rígida, mas havia algo nos olhos dele que parecia diferente. Olha, garoto, eu não entendi o que meu pai viu em você no começo, mas agora, talvez eu esteja começando a entender. Helena assentiu com um sorriso tímido. Ele queria que a gente fosse diferente. Talvez seja a hora de tentarmos. A partir daquele dia, algo mudou. Alberto e Helena começaram a se aproximar de Miguel, ainda que aos poucos. Eles o levaram para morar com eles, garantindo que ele tivesse acesso à educação que Roberto desejava. Miguel, embora ainda sentisse falta de Roberto, carregava a mensagem dele no coração. Ele estudava com dedicação, determinado a honrar o legado de seu mentor e amigo. O tempo passou, e aquela mensagem de Roberto ecoou para todos que o conheceram. O valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela oferece de coração. E Miguel, agora com um futuro brilhante à sua frente, carregava essa lição como um guia, pronto para espalhar a mesma bondade que havia transformado sua vida. Se você chegou até aqui, digite família nos comentários. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.